Há momentos em que o silêncio entre duas pessoas pesa mais do que qualquer palavra dita. É nessa quietude desconfortável que surge a pergunta que corta como lâmina: será que o amor acabou? Essa é a dor silenciosa que tantos carregam no peito. A sensação de fracasso, de ter perdido aquilo que parecia eterno, de acreditar que a chama simplesmente se apagou. Mas talvez o que esteja morrendo não seja o amor, e sim a sintonia que o sustentava. Bruce Lipton nos mostra que nossas células respondem ao ambiente emocional em que vivem. Quando a relação passa a ser alimentada mais pelo medo, pelo ressentimento ou pela carência, o corpo interpreta esses sinais como ameaça e fecha o coração em defesa. Não é ausência de amor, mas um corpo inteiro reagindo a um campo energético desalinhado. O que antes era encontro passa a ser desencontro. Joe Dispenza acrescenta uma chave preciosa. Se todos os dias repetimos os mesmos padrões emocionais e mentais, recriamos a mesma realidade. Isso também vale para os relacionamentos. Casais que revivem as mesmas brigas, as mesmas defesas, as mesmas fugas, acabam presos em um ciclo que não permite evolução. Não é falta de amor, é a mesma frequência repetida até o desgaste. É como um rádio. O aparelho pode estar ligado, mas se cada um sintoniza em uma estação diferente, a música nunca se encontra. Dois corações podem se amar intensamente e ainda assim não conseguirem se ouvir, porque cada um vibra em uma frequência que não alcança o outro. E aqui está a provocação que ecoa. Talvez o problema não esteja na ausência do amor, mas na falta de sintonia vibracional. Talvez a dor que você sente não seja porque acabou, mas porque está pedindo um reencontro mais profundo. Nem sempre o que se sente como afastamento é, de fato, o fim de um sentimento. Há relações que continuam carregadas de vínculo, mas parecem frias porque a comunicação energética foi fragmentada. O coração se fecha em silêncio e o corpo entra em estado de defesa, como se a proximidade fosse um risco. E nessa defesa, não é o amor que desaparece, mas o espaço por onde ele circulava que se contraiu. Quantas vezes você já acreditou que a distância era sinônimo de desamor? Esse é o erro invisível. Traduzir silêncio como indiferença, afastamento como abandono, fragilidade como desinteresse. O que acontece, na verdade, é que a frequência compartilhada entre dois seres deixa de vibrar em uníssono. O vínculo continua presente, mas sua música perdeu a harmonia. Bruce Lipton nos lembra que grande parte de nossas respostas não nasce da mente consciente, mas de programas automáticos gravados em momentos anteriores da vida. Quando esses programas se ativam diante de tensões e medos, criam um campo de defesa que se sobrepõe ao amor. O resultado é um ruído vibracional que impede a conexão de se manifestar plenamente. O insight é libertador. Não é preguiça, não é frieza, não é desamor. É apenas um corpo que, diante de memórias inconscientes, prefere proteger-se a entregar-se. E quando o coração se fecha, não é porque deixou de sentir, mas porque teme sentir demais. Existe uma crença silenciosa que aprisiona muitos relacionamentos. A ideia de que ou duas pessoas combinam desde o início, ou simplesmente não são destinadas a permanecer juntas. Essa visão rígida cria a sensação de que qualquer desencontro emocional é sinal de fracasso inevitável, de que não há nada a ser feito. Mas essa é uma meia-verdade perigosa. Compatibilidade não é um destino pré-definido, é uma construção vibracional que se renova todos os dias. A ciência do comportamento mostra que não somos entidades fixas, mas organismos moldados pelo ambiente, pelas experiências e, sobretudo, pelas crenças que carregamos. Bruce Lipton nos lembra que, ao reprogramar nossas convicções inconscientes, mudamos a forma como nos relacionamos. E isso significa que a sintonia entre duas pessoas não depende apenas de encaixes perfeitos, mas da escolha contínua de ajustar a própria frequência. Quando dois seres insistem em viver de acordo com padrões herdados, medo, carência, desconfiança, eles recriam dia após dia a mesma realidade estagnada. Mas quando há abertura para questionar essas histórias internas, abre-se também a possibilidade de afinar de novo a melodia da relação. Compatibilidade, então, deixa de ser uma sentença gravada em pedra
e se torna um processo vivo, delicado, em constante lapidação. A verdade é que a união não floresce no encontro de almas que nasceram idênticas, mas na coragem de duas consciências que decidem se afinar, mesmo em meio às imperfeições. O mito da compatibilidade fixa se desfaz quando entendemos que amar não é encontrar um par perfeito, mas aprender a ressoar juntos apesar das diferenças. Um dos maiores desencontros nos relacionamentos nasce da espera silenciosa, a expectativa de que o outro dê o primeiro passo, que o outro se transforme, que o outro acorde. Essa espera cria uma prisão invisível, onde a vida afetiva fica paralisada, girando sempre no mesmo ponto. É como se estivéssemos diante de uma porta fechada, esperando que alguém do lado de fora tenha a chave, quando na verdade a chave sempre esteve conosco. O que torna essa verdade tão contraintuitiva é que ela desafia uma das maiores ilusões emocionais, a de que o amor só se mantém quando o outro corresponde no mesmo ritmo, no mesmo gesto, no mesmo tempo. Mas a realidade vibracional é diferente. O campo energético que sustenta uma relação responde não apenas ao que é dito, mas ao que cada um emite em silêncio. Quando uma pessoa altera sua assinatura emocional, a atmosfera ao redor da relação inevitavelmente se transforma. Joe Dispenza fala sobre como nosso corpo e nosso campo eletromagnético repetem dia após dia os mesmos padrões emocionais e químicos. Se a emoção dominante é de cobrança ou crítica, esse padrão se reforça. Se, em vez disso, um novo estado interno começa a se instalar, menos reativo, mais consciente, o campo da relação passa a refletir esse movimento. É como mudar a frequência de uma estação de rádio. Não importa quanto o outro esteja preso ao ruído, quando um dos dois ajusta sua sintonia, o som do ambiente inteiro se altera. Esperar a mudança no outro é permanecer refém da estagnação. Já mudar a própria frequência é libertar-se da espera e abrir espaço para que a relação respire novos ares. A transformação não começa em quem está fora, mas no íntimo de quem tem coragem de questionar a própria vibração. E essa coragem silenciosa é o que, muitas vezes, acende a fagulha que faltava, para que o outro também desperte. Há momentos em que a relação não precisa de palavras grandiosas, mas de pequenos realinhamentos quase invisíveis. A distância, muitas vezes, não é falta de amor, mas excesso de ruído interno. E para que dois corações voltem a se encontrar, é necessário limpar o espaço onde o vínculo acontece. Recalibrar uma frequência não é um ato instantâneo, mas um processo de presença e consciência. O primeiro passo é a autoobservação. Perceber quais emoções se tornam dominantes quando se está diante do outro. É medo de rejeição? É defesa constante? É a necessidade de estar certo? Reconhecer esses estados é como iluminar um quarto escuro. O que estava escondido revela-se, e só então pode ser transformado. A segunda etapa é a reprogramação. Bruce Lipton nos lembra que nossos padrões automáticos são fruto de crenças e memórias que se repetem no inconsciente. Quando, em vez de reagir mecanicamente, optamos por um pequeno gesto consciente, uma pausa antes de responder, uma escolha de suavidade em vez de defesa, estamos enfraquecendo o circuito antigo e criando novos caminhos. Cada microato se torna uma nova sinapse, um fio de energia que lentamente redesenha a trama da relação. A terceira etapa é a coerência do coração. Estudos mostram que quando reduzimos o ruído mental e permitimos momentos de presença silenciosa, o corpo inteiro entra em alinhamento. O coração envia sinais de calma ao cérebro. O cérebro responde diminuindo a resposta de ameaça e o corpo se torna capaz de sustentar empatia. Nesse estado, a conexão se fortalece não porque se falou mais, mas porque se silenciou no lugar certo. Recalibrar a frequência de um relacionamento não é buscar perfeição, mas restaurar o espaço onde a vibração pode fluir sem bloqueios. É o ato delicado de trocar a reação automática por escolhas conscientes, até que a melodia da relação volte a se harmonizar. O amor, quando reduzido apenas a palavras ou gestos externos, perde a essência invisível que o sustenta. Ele é, antes de tudo, vibração. E como toda vibração, precisa de sintonia para se tornar música.
Imagine duas cordas de violino. Se uma delas vibra em harmonia com a outra, o som que surge é pleno, envolvente, quase sagrado. Mas se cada corda ressoa em frequências diferentes, o som se torna áspero, desconfortável, ainda que ambas estejam tocando. Assim também acontece com dois corações. A grande ilusão é acreditar que mais força resolverá o desencontro. Muitos insistem em tocar mais alto, falar mais forte, exigir mais presença. Mas assim como nas cordas, não é a intensidade que cria a harmonia, é a delicadeza da afinação. O reencontro não nasce do esforço bruto, mas do ajuste silencioso que faz com que duas vibrações voltem a se reconhecer. Essa metáfora revela algo profundo. Amor não significa ausência de falhas ou de ruídos. Significa disposição em retornar, vez após vez, ao ponto de equilíbrio, até que a melodia se refaça. É o cuidado de não desistir diante da dissonância, mas de buscar novamente a afinação que um dia já existiu. Quando duas cordas finalmente vibram em uníssono, o som que produzem não é apenas som, é experiência, é sensação que atravessa o corpo inteiro. Assim também o amor, quando reencontrado na frequência certa, deixa de ser conceito e torna-se vida pulsando no espaço entre duas pessoas. Quando duas pessoas se perdem no caminho do relacionamento, a tendência imediata é pensar que o amor acabou. Mas, na verdade, o que se rompeu não foi o sentimento, e sim a sintonia que o sustentava. Bruce Lipton explica que nossas células respondem às crenças e às emoções dominantes. Se carregamos medo, ressentimento ou carência, o corpo inteiro passa a vibrar em descompasso. E se cada um vibra em direções diferentes, não importa o quanto exista amor, ele não encontra espaço para se manifestar plenamente. Gregg Braden complementa essa visão mostrando que o coração é um campo energético poderoso, capaz de irradiar sinais mais fortes que qualquer palavra. Quando esse campo está em coerência, cria-se uma ponte invisível entre duas pessoas. Mas quando há desalinhamento, essa ponte parece se partir, e o vínculo se enfraquece. O reencontro verdadeiro não acontece na lógica da mente, mas na linguagem vibracional que o coração emite. A grande revelação é que o amor não se perde. Ele se oculta atrás das camadas de ruídos emocionais. A questão nunca foi amar ou não amar, mas estar disposto a ajustar a melodia interior até que as frequências se reencontrem. E esse ajuste não é feito de uma vez, mas na constância silenciosa de quem decide se alinhar de novo, todos os dias, ao campo que une. Amar é, portanto, uma arte de afinar. Afinar a si mesmo. Afinar a forma como se percebe o outro. Afinar a vibração compartilhada. Quando isso acontece, o reencontro deixa de ser um acaso e se torna inevitável. O amor reaparece não como algo novo, mas como algo que sempre esteve ali, esperando que a frequência certa fosse restaurada. Provocação final. Vocês já possuem o amor. A pergunta não é se ele existe, mas se estão dispostos a vibrar juntos o suficiente para senti-lo renascer.